O melhor corredor da escola desiste de ser um atleta quando passa por um trauma em uma corrida, e depois disso fica viciado em RPGs de realidade virtual, mas logo ele vai entender melhor o sentido da palavra realidade. E galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. No século 21 houve uma grande popularização de jogos MMO em realidade virtual, com todos os tipos de cenários, até que uma empresa antiga criou um sistema incrível, que possuía uma inteligência artificial que tornava os NPCs muito realistas. O sistema também tinha uma história com milhares de ramificações e conseguia reproduzir os 5 sentidos humanos. Porém os jogos devem ser apenas jogos. Os seres humanos jogam para relaxar e esquecer os conflitos e problemas da vida real, e uma história realista demais acaba sendo um problema. Com isso, os jogos de MMO em realidade virtual perderam a popularidade. 10 anos depois do lançamento desse jogo, nós vemos o protagonista do anime, um garoto do ensino médio chamado Yuki Hiroshi, ou apenas Hiro, que é o apelido dele. Hiro tá na diretoria do colégio, onde o diretor conversa sobre o futuro dele, mas o jovem ainda tá indeciso. O diretor também fala sobre algo ruim que aconteceu com Hiro, mas ele não parece se importar muito. Depois da conversa, Hiro encontra um amigo dele chamado Takafumi, no lado de fora da escola. Ele explica que a reunião foi inútil e Takafumi fala que Hiro deveria praticar mais esportes, porém ele só quer jogar videogame. Enquanto vai embora, Hiro reflete sobre o mundo ser um cocô, quando é abordado por 2 valentões que extorquem o dinheiro dele em troca de proteção. Ele entrega uma nota pros caras e segue para uma loja de games para comprar o jogo recém-lançado, o Finalizing Quest 22. Infelizmente o jogo custa 12 mil ienes, e Hiro percebe que só tem 11 mil, porque entregou por engano uma nota de 10 mil pros valentões. Ele até tenta negociar, mas o vendedor não quer nem saber, então Hiro vai embora. De repente ele vê outra loja de games, mas duvida que lá o jogo seja mais barato, porque o menor preço que viu na internet foi esse de 12 mil ienes, na loja que ele acabou de passar. Por via das dúvidas, ele entra no local e encontra uma atendente muito bonita, chamada Riona. Ele pergunta sobre o jogo e quando fala que é o 22º jogo da franquia, Riona começa a dar risada e depois fala como é ruim as mídias hoje em dia, terem continuações sem fim, e eu nem vou dizer que ela tá errada, hoje em dia tudo é franquia, mas o Hiro não liga pra esse papo e só quer saber se a loja tem o jogo. A atendente diz que tem o game e cobra 10 mil ienes de Hiro, mas estranhamente ela pede o dinheiro antes de entregar o jogo. Depois de guardar o dinheiro, ela passa o item pro Hiro, mas ele vê que é outro jogo chamado Kiwami Quest. Hiro quer o dinheiro de volta, mas Riona explica que esse jogo é bem melhor, é mais realista e mais adulto. Ela até mostra que a classificação do jogo é para maiores de 20 anos, sendo que o Hiro só tem 17. Por fim, Riona fala que também joga esse game que ela pode mostrar para ele como jogar. Desse jeito, ela acaba conseguindo forçar Hiro a levar o item. Em casa, ele coloca o jogo no videogame e senta na cadeira de realidade virtual, bem duvidoso ainda sobre a qualidade do game. A introdução do jogo é uma mulher alada que fala para Hiro derrotar o Lorde Demônio e salvar o mundo Alberdine, mas primeiro ele tem que sair da cidade e seguir para o castelo de Flora. Então Hiro acorda em uma casa pequena. Ele olha pela janela e vê uma paisagem incrível, reconhecendo que os gráficos são muito avançados, mesmo sendo um jogo de 10 anos atrás. Do lado de fora da casa, uma garota chama ele, e quando ele vai atender, ele tropeça em uma cadeira e percebe que esse jogo simula até a dor. Não que isso seja bom, mas é realista. A garota abre a porta e é uma menina loira, e Hiro percebe que os gráficos da NPC também são impecáveis. Até a pele e a personalidade dela são ultra realistas. Com medo de ter ido parar em outra realidade, Hiro faz um gesto com a mão e abre um pequeno menu, então ele sabe que ainda é só um game. Nesse momento, a personagem se apresenta como Alicia e diz que eles são amigos de infância e que ele prometeu que ajudaria na colheita de hoje. De repente, chega o irmão mais velho dela, chamado Martin, que também é o melhor amigo de Hiro na história do jogo. Ele pergunta por que tá demorando tanto e dá uma maçã pra Hiro, que percebe que a fruta tem até cheiro e sabor. Alicia pega uma faca pra cortar a maçã e por todo esse realismo, Hiro começa a achar que o jogo pode ser bom. Pra seguir com a missão, Hiro pergunta como chegar no castelo de Flora, mas Martin e Alicia ficam assustados e falam que isso não tem graça. Hiro ainda insiste que deseja sair da cidade, mas Martin fala pra ele não dizer isso porque a guarda da cidade pode ouvir. O clima fica tenso e percebendo que Hiro tá confuso, Marin explica que a cidade é cercada por água para não deixar ninguém sair ou entrar, isso para proteger a cidade dos goblins. Hiro vê isso como o primeiro desafio e diz que vai enfrentar os goblins, mas Martin decide lutar com Hiro para impedir que ele saia. Porém ele entende isso como um evento de tutorial para aprender o combate. Hiro leva um soco no nariz e começa a sangrar. Ele fica bravo e grita com Martin, mas leva outro soco. Martin pega um pedaço de maçã com a faca e começa a comer enquanto comenta que Hiro não aguentaria lutar com
Goblins. Ele pergunta se Hiro lembra da promessa que fizeram sob a árvore Kenura, mas Hiro não sabe do que ele tá falando. Infeliz por ter problemas na vida real e ainda levar uma surra no jogo, Hiro vai pra cima de Martin e derruba ele com a investida. De repente, Martin fica imóvel no chão, e é nesse momento que Hiro percebe que Martin acabou se ferindo na queda. A faca que ele estava segurando acabou atingindo ele. Alicia fica maluca por ter perdido o irmão e com medo dela, Hiro sai correndo e ela corre atrás dele. Quando consegue despistar Alicia, Hiro percebe que chegou em um beco. De repente aparece Riona, mas o avatar dela é uma fada. Ela explica que isso é só para funcionários da loja. Nenhum NPC ou monstro pode ver ela, então ela é basicamente um suporte para o jogador. Ela também explica que o jogo não tem barra de status e para saber a progressão do jogo, um colar no pescoço dele indica um título pro jogador, mas quando Riona olha pra plaquinha do colar, ela lê assassino de melhor amigo. Ele explica que foi um acidente e pergunta como reiniciar o jogo, mas Riona diz que não tem como, mesmo se ele comprasse outro jogo, o histórico seria mantido. Só daria pra começar de novo comprando um novo console, mas esse é caro demais pra ele. Então Hiro decide devolver o jogo, porém Riona fala que a loja não dá reembolso em nenhuma circunstância. Ela também conta que das poucas pessoas que ainda jogam esse jogo, tem um cara chamado Ginji, que também matou o melhor amigo no começo, 10 anos atrás. Ela então fala pra ele pegar o dinheiro inicial no bolso, que são 30 Galds, pra comprar roupas. Em uma praça, outros NPCs comentam sobre a morte de Martin, e já tem cartazes de procurado com a imagem de Hiro. Em uma loja de roupa, o vendedor reconhece ele, mas diz que não denuncia clientes, porém ele cobra mais caro de Hiro, aproveitando a situação. Com a roupa nova, Hiro vai com Riona atrás de Ginji, que provavelmente tá em um cassino. No caminho, Riona conta que essa cidade se chama Ted e fica no continente Alfrey. É conhecida como a cidade fechada e quem tenta sair é punido como criminoso, mas a primeira missão do jogo é sair dessa cidade. Em um beco perto de onde seria o cassino, Alicia encontra Hiro e ela tá sinistra, psicologicamente afetada pelo incidente. Alicia quase acerta uma faca em Hiro e depois de dizer que ama ele e vai dar uma morte rápida, Hiro começa a fugir e Riona ajuda ele a despistar a garota. Em um bosque, Hiro conversa com Riona e eles percebem que ele tem um novo título, o assassino de melhor amiga em curso, homicida fugitivo. Como ele tem aula no dia seguinte, Hiro decide parar por enquanto, mas não consegue abrir o menu, então Riona diz que deve ter um combate em andamento. Nesse momento, Alicia alcança eles de novo. Rapidamente, ela ataca Hiro, ferindo ele na mão, mas para ajudar ele, Riona fica socando os olhos de Alicia para segurar ela, e assim Hiro consegue fugir e sair do jogo. No dia seguinte, na escola, ele comenta com Takafumi que não conseguiu o jogo que queria, e conta sobre o Kiwami Quest. Depois da escola, ele volta a jogar, mas o personagem ainda tá com a mão ferida. Ele checa os bolsos e encontra uma erva medicinal, porém não sabe como ativar o item nesse jogo. De repente, aparece um bêbado que chama ele de NPC, então Hiro entende que esse é outro jogador, e realmente esse é Ginji. Ele ajuda Hiro a fazer um curativo com a erva e leva ele para um bar. Lá, Ginji explica que não sabe o que fazer sobre a situação de Hiro. No caso de Ginji, ele estava testando o realismo do jogo e atacou o melhor amigo. A irmã do NPC também ficou louca, mas Ginji eliminou ela também. Eles continuam conversando e Ginji explica que o jogo se baseia nos atributos físicos reais das pessoas, então se na vida real ele for um fraco, também é fraco no jogo. Apesar disso, ele conta que uma pessoa já zerou esse jogo, um cara chamado Kamui, que saiu de Ted e conseguiu vencer o game, ganhando o título de o eternamente invencível, o aventureiro nunca superado, enquanto o título de Ginji ainda é desumano, sem coração. Ao terminar a conversa, Ginji age de forma estranha. Ele grita que o assassino está ali e chama a guarda da cidade. Ele fala que se Hiro for bem no interrogatório, talvez seja inocentado. Os guardas chegam no local e cercam Hiro. O garoto é levado a uma praça para apedrejamento. As pessoas jogam pedras e vegetais em Hiro. Ele reclama pro guarda, mas ele diz que isso é normal. Porém, o guarda também não gosta porque acaba sendo acertado também. Então ele manda as pessoas pararem. Hiro tenta se libertar, dizendo pro guarda que ele é um herói, mas o guarda conta que muita gente fala isso. Ao longe, no telhado de uma casa, Hiro enxerga Alicia, que ainda tá seguindo ele. Depois, ele é levado para uma cela da prisão. Os guardas avisam que vão fazer uns preparativos, então Hiro fica esperando. Chateado, ele tenta sair do jogo, mas o menu aparece com um aviso de que não é possível sair durante o evento. Ele espera mais de uma hora, mas a mensagem continua. Ele começa a sentir fome e vontade de urinar, mas quando chega perto da latrina, aparece um fantasma perto dele. Hiro se assusta e cai no chão, reconhecendo o fantasma de Martin. Ele diz que queria viver mais e também pergunta sobre a promessa que fizeram, mas Hiro continua sem saber. Apavorado, o garoto começa a gritar por Riona, mas quem aparece é uma menina de cabelo vermelho chamada Mizariza. Ela sabe o nome de Hiro e abre a porta da cela. Ele é levado até um local isolado, um pequeno cômodo com uma cama no meio. Mizariza diz que é hora da diversão e de repente aparece uma mensagem dizendo: isso envolverá estimulação intensa. Hiro fica confuso. Ele acha que vai ser um evento adulto, mas não sabe se deve aceitar. Porém, por curiosidade, ele aceita.
pois Arisa manda ele deitar e fechar os olhos enquanto ela se prepara. Quando ela manda ele abrir os olhos, ela tá com uma serra vermelha na mão e explica que será uma sessão de tortura e exorcismo. Hiro percebe que tá preso na cama pelas mãos e pelos pés. Ela ainda explica que se ele aguentar, a culpa da morte de Martin será atribuída a um demônio, mas se ele não conseguir e acabar confessando o crime, terá que cumprir a pena. A tortura seria cortar Hiro. Ele fica desesperado e começa a berrar. Nesse momento, Riona finalmente aparece e ele pede ajuda dela, mas tudo que Riona pode fazer é dar apoio moral. Completamente desesperado, Hiro acaba mijando nas calças. Pô, quem não ia, né? Depois disso, um guarda abre a porta e diz pra encerrar a tortura, avisando que é uma ordem do chefe da guarda da cidade. O título de Hiro muda pra Chuveirinho Assassino de Melhor Amigo, homicida que teve um acidente. Envergonhado, ele abre o menu e se desconecta do jogo, dizendo que não vai mais jogar. Em um flashback, vemos Hiro se preparando para uma corrida. As pessoas comentam que ele era o melhor corredor no ensino fundamental, mas também falam de outro garoto muito bom chamado Moriguchi. Hiro sente vontade de ir ao banheiro, mas não consegue achar o sanitário. De repente, ele é abordado por um cara de chapéu e óculos escuros que se revela como Mike McLachlan, um corredor famoso aposentado. Mike explica que tem muitos atletas promissores na pista hoje e que deve nascer alguma estrela nessa competição. Ele termina dizendo pra Hiro dar o melhor, pois ele tá de olho. Com essa conversa, Hiro esqueceu de usar o banheiro, mas vai iniciar a corrida mesmo assim. A corrida começa e Hiro fica um pouco pra trás, enquanto Moriguchi dispara na frente, mas Hiro tá determinado e consegue acelerar ainda mais. Porém, quando tava pra alcançar Moriguchi, Hiro tropeça entre os próprios pés e acaba caindo. Assim, Moriguchi vence a corrida e na queda, Hiro acabou urinando nas calças. Ao verem isso, todos em volta caem na risada. Depois de se trocar, Hiro é encontrado pela irmã que tenta consolar ele, mas ele tá muito mal e acaba sendo rude com ela. Mike também encontra ele, mas é só pra dizer que ele não tem o que é preciso pra ser um atleta, por não ter um bom autocontrole sob pressão. De volta ao presente, Hiro acorda no dia seguinte. No café da manhã, a irmã dele reclama que ele tava gritando muito de madrugada e questiona se isso é por causa de algum RPG. Ele conta que era um jogo, mas que isso não vai mais acontecer porque ele não vai mais jogar. Ao ver que ele tá desistindo, ela chama ele de patético porque já desistiu das corridas e agora tá desistindo do jogo. Mesmo assim, ele leva o jogo até a loja com a intenção de vender, porém Riona ainda insiste em mostrar pra ele um tutorial criado por Kamui, o cara que conseguiu zerar o jogo. Ela mostra o site que Kamui criou durante o ensino médio, mas o texto do guia começa insultando jogadores que precisam de tutorial pra zerar um jogo, chamando o leitor de lixo várias vezes e mandando a pessoa morrer. Hiro chega em um vídeo onde Kamui fala de forma muito irritante e dá a dica de que a pessoa treine, faça musculação e corrida na vida real para melhorar os atributos físicos. Depois aparece uma lista de vídeos para assuntos diferentes. Em um vídeo sobre a amiga de infância estar querendo te matar, ele fala que o jogador deve pensar no que seria a coisa mais perturbadora que se pode ouvir do seu melhor amigo. Sobre o fantasma do melhor amigo, ele fala que a culpa é do jogador que matou o cara e que se deve levar ele consigo. E por último, tem uma dica sobre armas. Kamui avisa que tem uma espada no quarto do início do jogo. Todos os vídeos são extremamente irritantes e Hiro fica frustrado. Riona então fala pra Hiro que se mais alguém zerasse o jogo, ela se casaria com a pessoa, demonstrando interesse em Hiro, mas ele fala que não vai cair nessa. Porém, ela lança aquele olhar do gato de botas e acaba convencendo o Hiro. Assim, ele volta pro jogo, continuando da sala de tortura, onde o guarda fala pra ele sair logo, pois será levado ao capitão da guarda da cidade. Enquanto o guarda leva ele por uma passagem subterrânea, Hiro escuta um barulho estranho, tipo um grunhido vindo de um corredor, e ele acha que é alguém sendo torturado. O guarda leva Hiro até a residência do capitão Thunder em Tesla. Pegar a referência? A casa é bem grande e luxuosa, e Hiro encontra o cara de cabelo vermelho e longo. O capitão é bem gentil e explica que a cena do crime parecia mesmo um acidente, porque ninguém tenta matar alguém com uma faca de cortar frutas, e seria necessário muita habilidade para acertar essa faca no cara daquele jeito. Portanto, Hiro tá absolvido da acusação. Depois de comer na casa de Tesla, Hiro vai com Riona de volta para buscar a espada, porém ele percebe que apesar de ter sido inocentado, os cidadãos ainda enxergam ele como assassino. Como ainda tem má fama, Hiro não consegue caminho livre de volta para casa, sem passar pelos cidadãos que querem pegar ele. Então Riona sugere comprar alguns itens como bombas de fumaça para lidar com Alicia, mas ele tem pouca grana, então ela dá 3 opções: roubar, pedir emprestado ou conseguir um trabalho. Hiro não tem coragem de roubar, então decide trabalhar. Como ainda é considerado um assassino, ele não pode ter um emprego normal. Sendo assim, Riona leva ele até uma mulher que pode passar trabalhos duvidosos para
pessoas duvidosas. Hiro consegue uma missão de fazer algo para um tal de Brian por 1 hora, para ganhar 100 golds. Porém, quando descobre que Brian é um masoquista e que o trabalho seria chicotear o cara, Hiro fica bravo e começa a gritar com Riona. Mas a mulher que passou o trabalho se sente ofendida e expulsa ele dali. Só resta pedir dinheiro emprestado, então eles vão até Jinji, mesmo que Hiro não goste dele. Infelizmente, Riona começa a conversa contando sobre o que aconteceu na sala de tortura, e Jinji começa a zoar o garoto. Isso deixa Hiro furioso e eles começam uma briga ridícula, que termina com Hiro puxando o cabelo de Jinji, enquanto Jinji belisca Hiro, até que o garoto aproveita uma abertura para atacar, porém ele para quando o fantasma de Martin aparece, falando que Hiro vai machucar mais alguém. Jinji também vê os próprios fantasmas e isso vira uma característica em comum entre os dois. Depois da luta, digamos assim, aproveitando que Jinji tá bêbado, Riona fala que como ele perdeu o duelo, precisa pagar o dinheiro pro Hiro, e o cara entrega a grana. Ao saírem do cassino, o título de Hiro muda pra Caçador de Idosos, Assassino do Melhor Amigo, homicida que rouba velhos. Depois de comprar 2 bombas de fumaça, Hiro finalmente chega em casa. O local tá sombrio, mas pelo menos retiraram o corpo depois da investigação. Quando ele pega a espada no canto do quarto, Alicia surge das sombras com um sorriso macabro. Hiro tenta usar uma bomba de fumaça, mas não funciona porque ele não tem nada para acender o pavio. De repente, alguém entra quebrando a janela do local. Hiro pensa que é Tesla, mas na verdade acaba sendo Mizariza, que apareceu para defender o cara. Mizariza conta que seguiu o cheiro forte de urina para conseguir encontrar Hiro. Depois disso, a batalha entre as 2 garotas começa. Alicia é muito rápida, mas como inquisidora treinada, Mizariza consegue desarmar Alicia. Hiro aproveita para jogar fora a faca dela, mas Alicia saca outras 2 facas. A luta fica intensa. Mizariza consegue se defender dos ataques de Alicia por pouco. Depois de se adaptar aos movimentos rápidos da oponente, Mizariza consegue desarmar ela de novo, mas Alicia aproveita uma abertura para acertar um chute na barriga da inquisidora e nocauteia ela com um segundo chute. A menina fica cada vez mais sinistra e até percebe que tem uma fada no local, então coloca os óculos para se proteger. O fantasma de Martin também aparece para piorar a situação, e no meio dessa confusão, Hiro lembra das dicas de Kamui e depois de pensar bem, ele começa a gritar que ama Alicia, sendo essa coisa mais perturbadora a se dizer para uma amiga de infância. Ela fica confusa e ele continua dizendo que ama ela e que quer se casar com ela, até que ela admite que também ama ele, que Martin também amava ele, mas ele matou o irmão dela e saiu correndo. Confusa demais, Alicia vai embora, mas pelo menos não tá mais tentando eliminar o Hiro. Com isso, o Hiro entende o realismo do jogo e a profundidade dos personagens, já que é traumatizante ver seu irmão morrer nas mãos do melhor amigo e depois ver o cara sair correndo, sendo que o erro de Hiro foi achar que esse jogo era comum, com NPCs comuns. Hiro finalmente pega a espada e então pergunta pra Riona onde fica a árvore Kenora, e vai até o local que é perto de onde eles estão. Lá ele chama por Martin, mas não se assusta mais com a aparição. Ele pede desculpas e fala que quer levar Martin com ele. Nesse momento, Hiro é levado para uma cena do passado, quando ele, Martin e Alicia eram crianças. Depois de uma brincadeira, o Hiro criança falava pra Martin: "Nós somos melhores amigos." E depois de ser corrigido por Martin, ele continuava falando errado. De volta ao presente, Hiro repete a frase falando errado do mesmo jeito, e o fantasma de Martin finalmente aceita que essas são as palavras da promessa que ele tanto perguntava. Depois disso, o fantasma desaparece e Hiro fica emocionado. O título na plaquinha muda para melhor assassino do melhor amigo, melhor homicida. De repente, Hiro percebe ao longe que tem fumaça em vários pontos da cidade, e Riona conta que nunca viu esse evento antes. Ao chegar na cidade, Hiro tenta perguntar o que aconteceu, mas tá todo mundo desesperado demais para responder. Riona sugere levar a espada pro ferreiro para tirar a ferrugem e aproveitar para perguntar o que tá acontecendo. Na forja, o ferreiro fala que não é uma boa hora para trabalhar, e explica que a cidade está sendo atacada por goblins e que isso aconteceu porque depois de uma seca intensa, o fosso não tem água suficiente para manter os bichos longe. Com a insistência de Hiro sobre consertar a espada, o ferreiro manda ele usar a pedra para amolar a arma, e vai embora em seguida. Hiro tenta usar a pedra, mas é um processo difícil e demorado. Enquanto isso, as pessoas gritam do lado de fora. Hiro quer ajudar os cidadãos, mas Riona diz que ele vai morrer e que se ele morrer, o videogame e o jogo vão quebrar. Essa é uma função do jogo e é algo que fez o game acabar fracassando no mercado. Né? Por que será? Riona sugere que ele saia logo do jogo para verificar o guia do Kamui para saber se tem alguma informação que possa ajudar. Mas antes de sair, Hiro decide espiar para ver como são os goblins. As criaturas são realistas, porém Hiro também vê uma criança indefesa prestes a ser atacada. A criança é defendida pela guarda da cidade, mas os soldados são mortos facilmente pelo goblin, que é muito rápido e muito forte. Hiro não teria chances. Mesmo assim, ele quer ajudar a menina e Riona ajuda ele. Ele joga uma pedra minúscula no monstro para servir como distração, enquanto Hiro vai correndo para tirar a menina dali. Ele corre com ela no colo, mas se depara com outro goblin ficando cercado. Hiro manda a menina correr por uma viela enquanto ele tenta distrair os 2 goblins, porém um dos monstros consegue passar para a viela e correr atrás da menina.
menina. Hiro corre atrás desse Goblin e de repente ele alcança uma velocidade intensamente alta, conseguindo passar do Goblin e pegar a menina no colo, tirando ela dali. Ele não sabe como alcançou essa velocidade, mas infelizmente os Goblins cercam ele de novo. Por sorte, aparece alguém para salvar eles. É o Tesla, vestindo uma armadura dourada. Ele usa um ataque elétrico com a espada dourada, matando os dois monstros imediatamente. Outros soldados chegam e Tesla manda escoltarem a menina e cuidarem das casas em chamas. Depois disso, Tesla fala com Hiro, dizendo que estão precisando de guerreiros e pede para ele trabalhar para a guarda da cidade como mercenário, mesmo que seja temporário. Hiro aceita alegremente e depois sai do jogo. No dia seguinte, antes de entrar no jogo de novo, Hiro dá uma olhada no guia do Kamui, que fala que no caso de um ataque dos Goblins, a pessoa tem algumas opções em como lidar com isso, mas a mais difícil seria se juntar com Tesla como mercenário, porque assim você tem apenas 0,1% de chance de sobrevivência. Kamui explica que para quem tiver o título de melhor assassino do melhor amigo, pode ter um pouco mais de chance de sobrevivência, se aguentar o treinamento da guarda da cidade, aumentando a chance de 0,1 para 0,5%. Hiro decide continuar jogando mesmo assim. Ele vai até o quarto da irmã e avisa que nos próximos dias, como não terão aula, ele vai ficar só jogando e provavelmente vai gritar à noite. Ele também conta que depois do que ela falou, ele tentou vender o jogo, mas desistiu e agora quer ir até o final. De qualquer forma, a irmã parece insensível em relação a isso. De volta ao jogo, Tesla leva Hiro para conhecer a rainha Govern, e depois ele vai pro treinamento dos recrutas. Além de Hiro, tem mais dois caras entrando como mercenários. Um deles é Granada, um cara grande com cicatrizes no rosto, e o outro é Palu, que é menor mas parece malicioso. Hiro conhece um guarda gentil chamado Bob, que leva ele até os dormitórios para se trocar. O instrutor do treinamento é Amos, o mesmo guarda que levou Hiro pro apedrejamento e pra prisão. Por fim, ele também conhece Kathy, uma moça que reconhece ele por ter salvado a menina mais cedo. Nesse momento, Amos desafia Hiro para uma luta de treinamento com espadas de madeira. Hiro tenta atacar, mas Amos é rápido e revida facilmente. Depois de mais alguns ataques, Amos desfere vários golpes que Hiro consegue defender até que Amos acaba desarmando ele e derrubando ele no chão. Com isso, todos em volta percebem como Hiro é fraco. Enquanto o garoto tá no chão, Amos é derrotado por Granada, que fala que o instrutor não é tão forte. No dia seguinte, Amos põe Hiro para treinar o manejo da espada e em certo momento Kathy aparece para dar algumas dicas para ele. No terceiro dia de treinamento, ele é colocado para treinar com o Granada, ainda usando espadas de madeira. Hiro escapa do primeiro ataque de Granada por pouco e percebe que pode morrer mesmo sendo um treinamento. Ele tenta atacar com todas as forças, mas Granada se defende e chama ele de fraco, dando um golpe que derruba Hiro no chão, fazendo Amos declarar Granada como vencedor. Palu e Granada ficam rindo e Palu fala que Hiro poderia pagar para eles para continuar ali, o que faz Hiro lembrar dos valentões do mundo real. Depois, Riona leva Hiro até um consultório, achando que ele pode receber algum conselho do doutor, mas ao ouvir os problemas, o cara fala que a culpa é do próprio Hiro por ter se alistado sem nenhuma experiência de combate. Ao sair do consultório, Hiro encontra Kathy, que explica que aquele é um consultório para lesões e ferimentos, e não deve ajudar em outros tipos de problemas. Ela então aconselha ele a rezar, explicando que coisas boas acontecem quando ela reza. Hiro então vai à igreja, onde uma freira diz que há uma aura escura em volta dele. Ela busca uma bacia de água benta e joga nele, dizendo que tudo vai melhorar agora. No dia seguinte, Hiro percebe que nada melhorou. Ele continua tendo dificuldades. Os valentões continuam extorquindo e batendo nele, e dão a desculpa de que é um treinamento. Então o instrutor não faz nada a respeito. Em um momento, eles até usam Kathy para atormentar Hiro, forçando ela a dizer que não é amiga dele, para não receber o mesmo treinamento que ele. No último dia de treinamento, Granada não consegue achar o par de botas que usava. Ele tinha ganhado esse par da avó dele quando se tornou mercenário. Depois de tanto procurar, Granada encontra as botas no esgoto e isso deixa ele triste. Depois ele percebe que a espada também sumiu. Todos ajudam a procurar, mas ele só acha a espada em uma latrina, que é um banheiro aí mais simples. Para piorar, a enfermeira Maria perde a própria calcinha, que é encontrada na bolsa do Granada. Os soldados culpam ele, mas ele jura que não fez isso. Todos começam a rejeitar o cara, inclusive Palu. Isso faz o grandalhão chorar de tristeza. Mais tarde, o instrutor conta que Granada vai desistir da guarda por motivos pessoais. E nesse momento chega Tesla com uma carta, que diz que Amos atormentou Granada com a intenção de fazer o cara desistir, e que isso foi por ele ter derrotado o instrutor em um treino de espada. A carta tem a assinatura de Palu, mas ele nega ter escrito isso. Tesla sabe que não há prova das acusações, mas pergunta aos alunos o que eles pensam do instrutor, e todos ficam contra Amos depois que Kathy fala que ele não tá nem aí pro treinamento, e que não fez nada por Hiro quando ele foi atormentado pelos valentões. Todos concordam com Kathy, e com isso, Tesla demite Amos porque um instrutor deveria ter o respeito dos alunos. À noite, Hiro descobre que tudo o que aconteceu foi obra de Riona, e mesmo que ele não tenha feito nada, o título na placa dele muda para diabólico e rancoroso assassino do melhor amigo, homicida perverso como o diabo. Riona fala que isso é porque
que ela é só um suporte. Ainda à noite, Tesla vai falar com Hiro. Ele comenta que sabe que Hiro quer sair da cidade e também fala que gostaria de sair para testar as próprias habilidades, se não fosse o capitão da guarda. Hiro convida Tesla para ir com ele e Tesla diz que vai pensar caso eles consigam vencer o próximo ataque dos Goblins. Isso faz Hiro parar para ler o guia de Kamui porque não quer que Tesla morra. Depois de inserir o título atual no site do guia, Hiro vê outro vídeo, onde Kamui explica que o jogador vai acabar descobrindo um mistério sobre a cidade de Ted. Depois disso, Hiro aprende algum truque com Kamui. No dia seguinte no jogo, os soldados se preparam para o próximo ataque de Goblins. Tesla comenta que 2 novas pessoas vão se juntar à guarda, mas acabam sendo Alice e Mizariza. Tesla explica que tentaram direcionar o povo da periferia para o centro, mas alguns ignoraram a ordem de evacuação e também há relatos de crimes acontecendo por lá, então os soldados vão ter que fazer patrulha. Ele coloca Hiro junto com Alice e Mizariza para patrulharem o Distrito Oriental, que é o local onde fica o cassino. Durante a batalha, o grupo passa por uma mulher que acaba de ser roubada. O ladrão corre em direção ao grupo, mas quando passa por Alicia, ela derruba ele rapidamente e recupera a bolsa. Só então Hiro percebe que ela cortou a mão do ladrão no processo. Quando é questionado por Mizariza, o ladrão conta que alguém incentivou ele a roubar nesse momento em que a guarda está distraída. Logo em seguida, uma loja perto deles também é roubada. Questionado por Hiro, o ladrão diz que a pessoa que incentivou esses crimes está no cassino. Eles vão investigar o local e encontram diversos bandidos lá, mas acabam descobrindo que o verdadeiro vilão era o próprio Jinji, que de repente ataca Hiro e os dois se preparam para uma luta. Porém, antes do próximo ataque, Jinji é acertado por Alice e cai no chão. Todos os bandidos, inclusive Jinji, são levados para a prisão, onde eles ouvem o mesmo som estranho perto da passagem subterrânea que Hiro ouviu dias antes. Tesla aparece e agradece Hiro. Nesse momento, eles são avisados que o ataque dos Goblins começou. Todos os soldados se preparam, mas Hiro sente uma forte dor de barriga. Ele passa no banheiro primeiro, mas quando tá pronto para voltar, um Goblin aparece olhando por uma brecha. Hiro fica desesperado, mas Mizariza aparece e corta o Goblin rapidamente. Ele segue caminho, mas começa a sentir a mesma dor de novo. Riona fala que o realismo do jogo pode reproduzir eventos de acordo com a emoção da pessoa. Então, se ele já passou por algum problema com nervosismo no passado, isso pode continuar ocorrendo. Hiro fica receoso, mas ela pede para ele contar sobre o passado para que ela possa ajudar. Ele conta o que aconteceu naquela corrida da escola e Riona cai na risada. Ela zomba dele e ele fica irritado, mas de repente ela pergunta sobre a dor e Hiro percebe que já passou, entendendo que Riona fez isso de propósito, para ele se distrair do nervosismo. Ele consegue encontrar o resto da tropa, todos de frente para um grande grupo de Goblins. A batalha começa com os Goblins eliminando facilmente vários soldados. O único que consegue lidar com as criaturas é Tesla usando os ataques elétricos, mas ele sozinho não conseguiria derrotar todos os Goblins. De repente aparece Mizariza e Alicia, que também consegue derrotar alguns Goblins com certa facilidade. Isso acaba virando o jogo. Do nada também chegam Bob e Kathy. Ela avisa pro Tesla que os Goblins invadiram pelo sul e chegaram na propriedade da rainha Govern. Tesla se assusta porque o portão sul é mais fortificado e mais bem protegido, mas Kathy avisa que um Goblin poderoso destruiu o portão. Tesla cita um tal de Caolho e parte para a propriedade da rainha, direcionando também os outros soldados. Hiro percebe que Kathy tá ferida e ela conta que poucos soldados ainda conseguem lutar, então ela pede para ele se juntar ao Capitão Tesla. Quando chega no local, Hiro vê os soldados sendo eliminados por um Goblin vermelho muito maior do que os outros, e com uma cicatriz no olho esquerdo e segurando um facão. Tesla conta que enfrentou ele vários anos atrás, mas só conseguiu ferir o olho e escapar. O capitão então manda os guardas buscarem a gaiola, enquanto ele segura o caolho. Hiro, relutante, saca a espada, mas Mizariza aparece e fala pra ele que é muito perigoso. Alicia também aparece e fala pra deixar elas lidarem com isso. Quando Mizariza tenta atacar, o monstro chuta ela tão forte que ela bate na parede e cai inconsciente. Alicia também vai pra cima do monstro e começa uma batalha em alta velocidade, tão rápida que mal dá pra ver os movimentos deles. Finalmente, os soldados chegam com a gaiola e dentro dela tem alguns Goblins bem pálidos. Tesla atrai o caolho, que parece afetado com essa cena. Aproveitando a abertura, ele acerta um corte no peito do Goblin, derrubando ele no chão. Hiro pensa que tá tudo bem, mas lembra o que Kamui disse sobre as chances de sobrevivência. Reunindo as informações, ele percebe que o grunhido dos Goblins da gaiola é o mesmo barulho que ouviu outras vezes perto da entrada pro subterrâneo. Ele fala sobre a pele e os olhos dos Goblins estarem muito pálidos, consequência de terem sido mantidos no subsolo por anos. Então ele acusa Tesla de ter sequestrado os Goblins. Nesse momento, Tesla finaliza o Goblin vermelho e conta que esse era o pai dos Goblins presos. De repente aparece a rainha Govern, que também já estava ciente do que tinha acontecido. Ela e Tesla então explica que os Goblins são uma ferramenta de controle. Eles são criaturas bem inteligentes e normalmente são pacíficos, mas a ferocidade deles pode ser usada para manter as pessoas na cidade e também para impedir outros de invadirem o local. Tudo isso é para manter a cidade de Ted isolada do resto do mundo, como se fosse um reino próprio. De repente, a rainha beija Tesla
Tesla e em seguida ele elimina os guardas que trouxeram a gaiola, dizendo que todos que descobrem o segredo devem ser eliminados, inclusive Hiro. Tesla prepara um ataque elétrico poderoso com a espada e avança para cima de Hiro, porém Alicia se coloca entre eles, dando a vida pelo amigo de infância. Nos últimos momentos ela conta que Martin visitou ela em um sonho e disse que Hiro não era culpado. No último suspiro ela fala para Hiro viver uma vida plena por ela e pelo Martin. Mesmo sabendo que ela é só um NPC de um jogo, Hiro sente muita fúria pela morte de Alicia. Tesla prepara o próximo ataque e avança novamente, só que ele passa por Hiro, que surpreendentemente continua ileso. Tesla ataca novamente, mas é mostrado que em um instante Hiro conseguiu segurar o ataque com a própria espada. Então é mostrado um flashback de quando Hiro aprendeu o truque de Kamui no guia. Kamui fala que esse truque serve para qualquer jogo e que na verdade serve também para a vida real, mas o mundo é cheio de idiotas e ninguém nunca usa esse truque. Finalmente ele revela que as estatísticas do jogador aumentam absurdamente de acordo com a emoção, mas não com qualquer emoção, apenas com a convicção de não desistir. Esse sentimento pode fazer você ultrapassar seus limites. De volta ao presente, Hiro está iluminado por uma aura esverdeada e ataca Tesla ferozmente, mas o capitão consegue defender. Hiro ataca repetidamente e também consegue esquivar dos ataques de Tesla. Ele fica extremamente rápido e nem Rihanna consegue acompanhar os movimentos dele. Em um momento ele consegue provocar uma abertura na defesa de Tesla, e é mostrado uma lâmina voando para longe quando Hiro finalmente acerta o peito do oponente. Nós vemos que a espada de Hiro quebrou e Tesla dá risada e ataca Hiro novamente. Dessa vez ele acorda de repente na árvore Kenura, onde encontra Martin. Hiro então fala que morreu e que Alicia também foi de base. Martin diz que Hiro fez o melhor que podia, mas que ainda não acabou, e fala para Hiro levar ele junto. Ele então acorda de novo em frente a Tesla e percebe que a espada quebrada tá com uma aura verde no lugar da lâmina, e foi isso que segurou o ataque de Tesla. Uma explosão verde despedaça a espada dourada do capitão. Nesse momento o título de Hiro muda para assassino do melhor amigo usuário de espada, homicida portador da lâmina. Tesla prepara a técnica suprema dele e o poder elétrico envolve o corpo e a espada dele, mas Hiro não hesita, ele tem certeza de que vai vencer. Durante o ataque de Tesla, Hiro consegue ver o movimento dele claramente, porém no último instante Govern aparece atrás de Hiro e dá uma ajoelhada por trás das pernas dele, ajudando Tesla a perfurar Hiro. Depois disso, vemos ele conversando com Rihanna pelo telefone. O videogame realmente quebrou, mas Rihanna quer emprestar o dela para ele tentar de novo. Só que para Hiro não seria a mesma coisa refazer uma nova história depois de tudo que passou. De repente, ele vê que no site de Kamui apareceu um novo vídeo com o título "Para idiotas que torraram o console". No vídeo, Kamui diz que avisou que a chance seria de apenas 0,1%, mas que tem um truque para voltar com o mesmo save do jogo uma hora antes de ter morrido. Em outro console, a pessoa precisa iniciar o jogo e gritar uma frase em uma língua estranha, tipo um encantamento. Hiro fica empolgado com essa possibilidade e então começa a treinar e correr como preparo para a próxima tentativa. Na escola, Takafumi comenta que Hiro mudou e que até a expressão dele melhorou. Os valentões aparecem para perturbar ele de novo e perguntam por que ele está treinando tanto. Hiro lembra de Tesla eliminando ele e começa a gritar que vai bater nos olhos do cara na próxima vez. Os valentões se assustam e deixam ele em paz finalmente. Depois de um mês de preparo, Hiro pega o console com Rihanna e leva para casa. O anime termina com Hiro sentado na cadeira gamer para entrar novamente nesse jogo de realidade virtual, que é mais realista do que a vida real. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse anime. E galera, eu tenho um recado, hein? Amanhã será lançado o clube de membros aqui do canal, então já verifica se você tá inscrito, e se não for, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder isso, beleza? E lógico, para não perder também aí os próximos vídeos do canal. Valeu galera, se cuidem!